Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados, uma pergunta simples: você é convertido? Uma palavra, na verdade, não tão fácil, porque na verdade a conversão é um processo que leva uma vida inteira. Eu posso já ter me convertido, aceitado Cristo, mas esta conversão ela se dá no percurso da nossa existência. Até a hora última de nossa morte, estaremos nós nos convertendo. Conversão, convertei-vos em grego é metanoia, e que significa mudança de mente. Não é possível ter a mesma mente depois de aceitar Cristo. O mundo tem uma forma de ser, mas pela metanoia, pela conversão, a minha mente muda por completo. Por isso vamos então colocar a nossa vida hoje a partir de dois personagens bíblicos, João Batista e Isaías. E ao final da reflexão e talvez também da celebração da missa, você poderá responder para você mesmo o quanto você é convertido e o quanto você precisa ainda de uma conversão. Esta era a mensagem de João Batista: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Ele incomodava muita gente. Na verdade, ele foi assassinado por causa da sua pregação. O profeta nem sempre fala aquilo que nós queremos ouvir. O profeta nem sempre ele é estimado.
porque ele incomoda, ele toca na ferida profunda. E foi por causa dessa sua palavra que João depois iria ser assassinado, porque ele anunciou um adultério. Olha só, misericórdia. Hoje não, misericórdia, fica quieto, né? E assim então ele convertia as pessoas e multidões iam ao seu encontro. João Batista era famosinho, era blogueirinho, muitos procuravam, tinha muitos seguidores e muitos o escutavam. Por outro lado, chegou perto dele um grupo chamado de fariseus e saduceus. Quem era esse povo? A casta do mundo religioso do tempo de Jesus. Havia o sinédrio. O sinédrio era o lugar onde os líderes da religião judaica se reuniam. E tinha dos partidos dos fariseus e dos saduceus. A diferença entre ambos, que os fariseus acreditavam em ressurreição e anjos, os saduceus não. Mas eram homens profundamente religiosos. E olha como carinho João os chama: raça de cobras venenosas. Vamos imaginar então que nós somos hoje os fariseus e os saduceus. Será que João nos chamaria desta maneira? Por que ele os chama assim? Pelo motivo de não produzir frutos. Produzir frutos que provem a vossa conversão. Porque não adianta dizer, Abraão é nosso pai. O próprio Jesus vai também dizer mais à frente: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, saduceus e fariseus aqui presentes, não basta vir à igreja, não basta levantar uma oração do Pai Nosso, isso não quer dizer que você está produzindo frutos. Por isso, o que é os frutos esperados por Deus? É aquele que procura fazer a vontade do Pai. É verdade que nós não conseguimos sozinhos. Por isso temos que ter a graça do Espírito Santo que age em nós. Mas o que o Espírito Santo provoca em nós a ponto de produzir os frutos esperados por Deus? Vamos retomar então a primeira leitura, que é uma linda profecia do profeta Isaías. Essa profecia é feita antes da tomada de Jerusalém, antes do exílio da Babilônia. E o profeta profecia, ele faz uma profecia dizendo que nascerá uma haste do tronco de Jessé. Jessé, quem lê um pouco da Bíblia, quem é Jessé? É o pai de Davi, o grande rei Davi. Então, o que está dizendo? Do tronco de Davi vai nascer uma flor. Esse rebento. Então, Jesus, o filho de Davi, que ele é herdeiro por causa de São José, ele então pertence à tribo de Davi. Desse rebento uma flor, e sobre esta flor, sobre esse rebento, repousará o Espírito do Senhor. E aqui coloca para nós que espírito é esse? Espírito de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. São 6. Que a igreja acrescenta piedade, e aqui estão os 7 dons do Espírito Santo. Então, olha só, para que eu possa produzir frutos, eu tenho que ter a graça do Espírito. E o Espírito Santo, ele vem a cada um de nós com essas graças que chamamos de dons do Espírito. O profeta Isaías, quando faz essa profecia, ele não está pensando em Jesus Cristo. Porém, nós cristãos, ao lermos esta profecia,
nós aplicamos plenamente em Jesus, porque Ele era todo cheio do Espírito. E assim também nós que seguimos a Cristo, nós trazemos em nós o Espírito Santo. E este Espírito vem nos dando capacidade para sabedoria, que é diferente do conhecimento humano. Podemos aprofundar a nossa razão nos cursos, nas faculdades, nas universidades, só que nem sempre a nossa razão, o nosso conhecimento é o mesmo que sabedoria. Discernimento. O Espírito nos dá a capacidade de discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Aquilo que é da minha vontade humana, da minha carne, e assim por diante, daquilo que é de um espírito contrário ao Senhor. Então, o Espírito Santo que nós temos me dá discernimento. Ele ainda me aconselha, diz a oração, de São Bento, os conselhos que o diabo, bebe tu mesmo os teus conselhos, o que me oferece, bebes o teu veneno. O Espírito me aconselha, é como se estivesse aqui um anjinho do bem e do mal, dizendo dentro da minha consciência, não faz, olha isso daqui, olha aquilo outro. É o Espírito que vai me aconselhando. Quem tem o Espírito de Deus, também recebe o dom da fortaleza. O que é fortaleza? É uma pessoa que não se dobra facilmente. Não será uma tempestade, uma doença, uma perseguição. Nada disso fará dela desanimar da fé. Porque o Espírito Santo está nela e a faz forte. O Espírito nos dá ciência, que é os conhecimentos de Deus, e o temor do Senhor. Temor de Deus não é medo. Então olha só, para que eu possa produzir frutos, só poderei no Espírito. E o Espírito Santo com os seus dons, que eu recebo, é Ele que vai produzir em mim os frutos esperados de uma pessoa convertida. Quer saber se você é convertido? Olha para os frutos que você está produzindo. Antes de mais nada, antes de falar de Deus, uma vida sem fruto é uma vida vazia, gente. Uma vida que não produz alguma coisa, já é triste. Mas muito mais do que produzir da manufatura humana, das mãos e da ciência humana, o Espírito produz em nós, que São Paulo vai chamar de frutos do Espírito. Dever de casa para toda a semana. Dá um Google, vai pegar a Bíblia, Gálatas 5. Quais são os frutos do Espírito? Isso é importante por quê? Porque serão critérios para saber se nós iremos sermos cortados ou não. Se nós possuiremos aqui na terra a vida eterna ou não. Continua a profecia de Isaías. Este rebento de Jessé, que terá esse Espírito Santo, o que ele irá produzir na sociedade? Olha que espetáculo. Diz ele, o lobo e o cordeiro viverão juntos. Gente, lobo come cordeiro. Até eu como cordeiro. É bom, né, o bichinho, né? É delicioso. O leopardo vai deitar com o cabrito. Presa fácil. A vaca e o urso pastarão lado a lado. Gente, um urso eu também não fico perto. Imagina uma vaca, o que ele deve fazer com ela. O leão irá comer palha com o boi. Vê se o leão vai dispensar um boi para comer palha. A criança de peito vai brincar em cima do buraco de uma cobra venenosa. Você deixa seu filho lá? O que está dizendo essa metáfora? Que o filho rebento de Jessé, cheio do Espírito Santo, ele vai fazer com que os opostos
opostos consigam sentar juntos. E quando isso acontecer, diz a profecia, naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Todas as nações irão buscar nela, e ela será gloriosa. Quer saber se você é convertido? Tem o Espírito Santo. O Espírito produz em você os frutos. E um dos frutos esperados por Deus é a capacidade de sentar com a presa ou com aquele que quer me devorar. Estamos vindo de um tempo difícil em nosso país. Ficamos muito divididos. Fomos machucados e machucamos. Famílias destroçadas, separadas, amigos que não se conversam. Qual é a sua capacidade de sentar com quem pensa diferente de você? Politicamente, ideologia, no seu gênero, em que seja. Como nós nos relacionamos com as cobras que existem na sociedade ou dentro de casa? Como lidamos com os leões que rugem o tempo todo, como o demônio de São Pedro diz, o leão sempre nos ruge, querendo sermos presas dele. Como nós lidamos com essas pessoas? Ou às vezes, nós nos tornamos leões de vacas, de cabritos, perdidos por aí afora. Tem dia que eu amanheço um cabritinho, mas tem dia que misericórdia sai de perto, porque senão eu destroço. O convertido é aquele que possui o Espírito de Deus, que vem da tribo de Davi, e que promove em nós a capacidade de quê? De me reunir com o diferente. E conviver com o diferente não é fácil. Dentro de casa, onde nós mais nos realizamos, onde nós mais nos ferimos. Seja por gênero, homem e mulher, que já tem a mentalidade diferente. Filho e pai já são de gerações diferentes, de mentalidades diferentes. Se na minha vida diversa familiar eu não consigo conviver, eu não conseguirei conviver com ninguém na face da terra. Porque é dentro de casa que a diferença começa a se tornar um caminho realmente de vida, de paz, de unidade. Não quer dizer que nós seremos uma uniformidade. O leão não vai deixar de ser leão. O cabrito também não. E assim os predadores continuarão a existir. Mas olha que interessante. Esta profecia se realizou em Jesus como? Na mesma mesa, Jesus reuniu uma prostituta, um cobrador de impostos, um simples pescador e outros mais, todos ali. Um homem doutor em toda a teologia, estavam todos reunidos numa mesma mesa. Se você que diz que ser cristão, mas se alguém não consegue, ou você não consegue sentar com alguém que é diferente de você, me desculpa. Você precisa de muita conversão. Não quer dizer que eu não vou concordar, não tenho que concordar com tudo que o outro diz. Não, eu posso discordar, vamos conversar, vamos dialogar. Olha, eu não concordo com você, eu penso diferente com você, mas eu não vou deixar que a diferença tome o meu coração a ponto de querer devorar o outro, acabar com o outro. Não, somos diferentes, pensamos diferente, mas temos muito mais motivos que nos une do que nos separa. E quando os cristãos conseguirem fazer isso, a profecia se completa. Todas as nações virão até ela, e ela será grande. Como fazer para poder conviver com o diferente?
em paz é um exercício muito grande. Quando eu entrei no seminário, está aqui o nosso seminarista, quantos tem lá hoje? 44, misericórdia. No meu tempo eram 36. São líderes vindo de cada lugar, mentalidades. E eu ainda, como vinha de um pouco de classe média, era muito criticado e era difícil a convivência, muito. Mas saber a hora de calar, de falar, a hora de partilhar, reconhecer que nem sempre é a minha vontade. Caramba, para um líder isso é difícil demais. Dentro de casa então, quem é que manda? Sempre elas, né? Sempre. E é difícil abrir mão. Sempre a leoa está lá, pronta. E o cabritinho, sim senhora, a última palavra. Renunciar à sua prerrogativa não é fácil. E é um esforço que temos que fazer para uma boa convivência. E aí a gente sai do seminário, vai viver sozinho. Glória a Deus. Não tem mais ninguém para poder dividir alguma coisa. Só que a convivência continua. Eu não sei qual é a raça pior, seminarista ou padre, ou raça difícil. E quando se juntam, misericórdia. Às vezes eu olho para uns, no meu silêncio olho para Deus. O que você viu naquela pessoa, Senhor Jesus? Deve ter alguma coisa boa ali, né? Que eu não consigo ainda enxergar. Mas o Senhor vai me dar uma graça. Não é, e aí se a gente se aproxima da pessoa, não com o objetivo de ser falso, mas com o objetivo de ser melhor. Se eu convivo só com os iguais, com os pares, eu não cresço. E é na diversidade, na convivência pacífica, que de fato nós vamos progredir. E o convertido tem essa capacidade. Nessa rede social agora, pós-momento político no Brasil, eu cancelei um monte de gente. Não aguento mais não, chega demais, martírio demais. Alguns eu deixei. Falei, meu Deus do céu. Aí eu passo rápido, para não ficar vendo. Aí alguns eu volto, não, eu tenho que ouvir. Eu tenho que me domar. Eu não posso. Aí eu fico ouvindo a voz, dá uma raiva dentro, dá uma coisa dentro. E aí a gente, não, vamos lá, respira fundo, Ave Maria, tem algo de bom ali, concentra no que é positivo. Pronto, leão acalma. Aí o cabritinho nasce. E ali vai. Gente, se eu não fizer isso, eu não cresço. Agora, se eu me isolo, fico ali fechado, só com os meus iguais, e vou ficar chovendo no molhado. Por isso a graça da vida e o convertido tem essa capacidade, porque o Espírito me dá força, o Espírito me dá ciência, sabedoria, temor, e com isto eu vou produzir os frutos esperados por Deus. Dessa maneira, cheio do Espírito, você vai conseguir conviver com a sua sogra. Você pode ter certeza. É a graça do Espírito que vai dar condições de poder ali viver em paz. Por isso eu concluo hoje, já que estamos preparando nossa vida para o nascimento de Jesus, já que as luzes começam a ser acesas, as árvores começam a ser montadas, os presentes começam a ser comprados. Ei, você é convertido? Restaure as relações. Volte a conversar. Manda mensagem. Pede desculpas. Esteja junto. Porque não vai adiantar nada. Porque o convertido, ele provoca a união. Ele provoca a paz. E eu vou sentar na mesa com o leopardo, com o leão, com o urso,
com o cabrito e com todos, porque o Espírito de Deus me dá capacidade para isso. E eu lhe pergunto agora, você é convertido? O quanto você ainda precisa se converter? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.